A história da vida aqui na Terra é, sabe, uma montanha-russa, cheia de momentos de criação incrível e de aniquilação quase total. Já aconteceram várias extinções em massa, mas teve uma em especial que foi tão devastadora que quase apagou a vida do mapa. E hoje a gente vai investigar exatamente esse mistério, o maior de todos na pré-história, a Grande Morte. Para a gente ter uma ideia da escala do que estamos falando, olha só esse número: 95%. Essa é a estimativa da porcentagem de espécies marinhas que simplesmente sumiram, desapareceram da face da Terra. É um evento de aniquilação numa escala que é quase impossível de imaginar. E não é à toa que os cientistas deram esse apelido, né? A mãe de todas as extinções em massa. Nenhum outro evento sequer chegou perto desse nível de destruição. Foi o momento em que a vida na Terra esteve mais próxima de ser completamente reiniciada, de voltar à estaca zero. Então, vamos mergulhar nesse mistério. Em toda extinção em massa, sempre tem os que perdem e os que sobrevivem. Mas o que deixa a Grande Morte tão chocante é que um grupo de criaturas que a gente considera os maiores sobreviventes do planeta foi atingido de uma forma que nunca se viu. E aqui está o fato que, olha, é de cair o queixo. Essa é a única vez em toda a história do planeta que os insetos sofreram uma extinção em massa. Pensa bem nisso. Eles sobreviveram àquele asteroide que levou os dinossauros, mas a esse evento aqui, não. E essa é a grande pergunta que vai guiar a gente. Se até os insetos, que são praticamente os maiores especialistas em sobrevivência da Terra, foram derrotados, que tipo de força cataclísmica foi essa que se soltou no nosso planeta? Para resolver um crime de 252 milhões de anos, a gente precisa olhar a cena. E as pistas? Bom, elas estão gravadas nas rochas, nos fósseis espalhados pelo mundo. E a primeira pista de todas é o tempo. Quando exatamente isso tudo aconteceu? Então, o evento aconteceu há cerca de 252 milhões de anos, bem na virada do período Permiano para o Triássico. Mas o dado mais chocante aqui nessa linha do tempo é o que veio depois. A vida levou cerca de 10 milhões de anos para começar a se recuperar. Foi a recuperação mais lenta de toda a história, o que já mostra pra gente o tamanho do estrago. A teoria principal não aponta para um culpado só, mas sim para uma terrível reação em cadeia. É como se uma peça de dominó derrubasse a outra, sabe? Um evento foi levando ao outro, criando uma cascata de desastres ambientais que culminou na Grande Morte. O gatilho inicial parece ter sido uma série de erupções vulcânicas gigantescas na Sibéria. E quando eu digo gigantescas, é numa escala que a gente nunca testemunhou, cobrindo uma área maior que a Europa de lava. Essas erupções liberaram uma quantidade astronômica de CO2, o que, claro, causou um aquecimento global descontrolado. E todo esse calor levou ao golpe final, principalmente para a vida marinha. Os oceanos perderam seu oxigênio. A arma do crime biológica tem um nome técnico, anóxia, que significa, de forma bem simples, a ausência de oxigênio. Sem oxigênio, a respiração celular, aquele processo fundamental que gera energia para praticamente todo ser vivo, para. As células simplesmente não conseguem mais produzir a energia que precisam para viver. É como desligar um motor. O resultado foi devastador. Não foi uma morte por impacto, por violência, mas sim uma asfixia lenta, em escala planetária. Os oceanos se transformaram em imensas zonas mortas e a vida, desde o menor plâncton até o maior predador marinho, simplesmente parou de respirar. Esse evento não só encerrou uma era, ele reescreveu completamente as regras do jogo da vida na Terra. O mundo depois da extinção era um lugar quase irreconhecível, mas esse vazio todo acabou abrindo caminho para novos protagonistas na história do nosso planeta. Os números finais são, de fato, assustadores. A grande maioria da vida, tanto no mar quanto na terra, foi aniquilada. Famílias biológicas inteiras foram apagadas para sempre. Mas nesse planeta quase vazio, os poucos sobreviventes encontraram um mundo de oportunidades. O palco foi limpo, digamos assim, para a ascensão de um novo grupo dominante, os dinossauros. E a gente termina com uma reflexão, uma liberação massiva de dióxido de carbono por atividade geológica, um aquecimento global super rápido e a perda de oxigênio nos oceanos. As condições que levaram ao evento de extinção mais severo da Terra, será que elas nos lembram de alguns dos desafios que a gente enfrenta hoje? A história do nosso planeta tem lições profundas se a gente estiver disposto a ouvir.